ele. Aí você coloca tudo aí dentro, as bombas. Ô Cleiton, óculos tático é ilegal? Calma aí que a gente tá na fuga aqui. Positivo. Já fomos, pode falar. Óculos tático é ilegal? Positivo. Acho que não. Eu acho que é. Gostou da fuga que o Luca me ensinou? Tu não vai voltar pra lá, né? Ah, eu vou. Vai pra outra lojinha, pô. Vamos pra uma lojinha. Beleza.